Seja bem-vindo ao canal, se inscreva agora mesmo e curta o vídeo. Quarta, 28 de dezembro de 2016. Está no ar o Jornal Breve com Solano Manoel. Você vai saber, nas 3 edições próximas da retrospectiva do Jornal Breve, o impeachment de Dilma Rousseff, o governo interino de Michel Temer e o governo definitivo de Michel Temer. Vamos lá? Todas as informações são do site Wikipedia. Os especialistas do Congresso consideravam a intervenção do STF mais política do que regimental. Enquanto isso, as prioridades do Congresso para fevereiro de 2016 eram a lei antiterrorismo, considerada fundamental para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, várias medidas provisórias e o ajuste fiscal. Em relação ao processo que Cunha enfrentava no Conselho de Ética, ele havia acionado a Comissão de Constituição e Justiça para tentar anular a decisão do colegiado, aceitando o relatório do novo relator e recusando dar vista aos deputados que apoiavam Cunha. Assim, o processo no Conselho de Ética, que estava inclinado a aceitar o recurso de Cunha, seria zerado. Em 1º de fevereiro, a Câmara enviou aos Supremos embargos de declaração que questionavam as decisões tomadas pela Corte em 2015. Entre as dúvidas levantadas estavam a chapa avulsa na composição da comissão especial, a obrigatoriedade dos membros poderem somente ser indicados pelos líderes partidários, o poder dado ao Senado de encerrar o processo já autorizado pela Câmara, a possibilidade de Cunha indicar membros para a comissão especial, na eventualidade de os nomes da chapa única indicada pelos líderes não serem aprovados pelo plenário. O STF apresentou um texto de acordão em 7 de março. Não houve grandes alterações em relação ao que fora decidido anteriormente sobre o rito. Em 16 de março, a maioria dos ministros do Supremo votou pela manutenção da decisão anterior que mudava o rito do processo. As consequências seriam a impossibilidade de chapas ou candidaturas avulsas, a votação aberta para a escolha dos membros da comissão, com a opção de cada deputado votar pela aprovação ou rejeição da comissão formada por indicação dos líderes e a permissão de o Senado não instaurar um processo próprio, mesmo com a decisão da Câmara a favor da abertura. Dessa forma, o STF respondeu aos embargos de declaração da Câmara. O relatório dos ministros destravou o processo, que estava parado desde dezembro de 2015, e aumentou as chances de impeachment de Dilma, o que era objetivo de Cunha, segundo os especialistas. Em 17 de março, a Câmara finalmente elegeu, por votação aberta, os 65 integrantes da comissão especial. Houve 433 votos a favor e apenas um contrário. Os partidos predominantes eram PT e PMDB, cada um com 8 membros. O PSDB tinha 6 membros. As demais 23 vagas foram preenchidas pelos outros 21 partidos. Em 21 de março, o relator do processo apresentou o plano de trabalho da comissão em breve documento. Ele disse que pretendia realizar as reuniões internas para convidar os denunciantes. Ele também pretendia ouvir os membros do TCU. O principal técnico convidado seria Júlio Marcelo de Oliveira, responsável por recomendar a rejeição das contas da presidente. Entretanto, Jovair não convidaria Dilma nem os seus ministros. Em vez disso, ele queria esperar a apresentação formal da defesa, na qual seria feita a escolha de seus representantes. Durante essa reunião, surgiu uma discussão sobre a inclusão no processo das denúncias do ex-líder do governo, Deocídio do Amaral, no acordo de delação premiada. Cunha as havia anexado ao processo na semana anterior, mas no dia 22 de março, Rosso as retirou porque não compete à comissão a produção de provas e que o julgamento do mérito caberá eventualmente ao Senado. A oposição concordou com a retirada para evitar a contestação judicial anunciada pelos governistas. O líder do PSDB, Antônio Mbazaí, afirmou que o pedido original já tinha elementos suficientes para assegurar o impeachment da presidente. Porém, a oposição pretendia apresentar outro pedido de impeachment baseado na teor da delação do senador. Miguel Reale Júnior compareceu ao Congresso para depor diante da comissão em 30 de março. Ele disse que as pedaladas representavam um crime grave porque eram manobras contábeis feitas para esconder o déficit fiscal e porque levaram a União a contrair empréstimos com entidades financeiras por ela controladas, o que é um ato ilícito conforme a LRF. Com a ruptura do equilíbrio fiscal, houve uma cascata de eventos culminando em inflação e recessão, que geraram desemprego no país, afetando especialmente as classes mais pobres.
Nelson Barbosa e Ricardo Lodi Ribeiro, ocorreu na defesa da presidente. O governo escolheu o ministro Nelson Barbosa e o professor de Direito Tributário Ricardo Lodi Ribeiro para realizar a defesa de Dilma. Barbosa começou enfatizando que o processo devia considerar somente os fatos ocorridos desde o começo do segundo mandato, no qual não houve manobras fiscais. Ele também ressaltou que os 6 créditos suplementares abertos no mandato anterior não modificaram a programação financeira de 2015, nem o limite global do gasto discricionário do governo. Além disso, a maior parte dos decretos foi financiada por anulação de despesas ou atendendo a pedidos comum do Poder Judiciário. Em 4 de abril, após um questionamento de deputados do PPS, PTB e PSB, Rosso decidiu que o advogado-geral da União, José Eduardo Cardoso, poderia fazer a defesa da presidente no processo de afastamento. Os parlamentares argumentaram que a AGU só pode atuar na defesa da presidente da República quando a ação é de interesse da União. Para eles, o processo de impeachment era de interesse pessoal de Dilma. No mesmo dia, ao apresentar a defesa da presidente na comissão, Cardoso disse que o procedimento que pediu o impedimento de Dilma era inválido e alegou que não havia crime de responsabilidade que o justificasse. Durante a sua manifestação, Cardoso afirmou que o processo feria a Constituição e que deveria ser considerado nulo. Ele disse ainda que o afastamento de um presidente sem base constitucional é golpe. Cardoso também alegou que houve desvio de poder de Cunha ao aceitar o pedido, que teria agido pelo desejo de vingança e por retaliação, devido ao fato de os petistas não o apoiarem no Conselho de Ética. Portanto, do ponto de vista dele, como o ato de cobertura era viciado, o processo era nulo. A imprensa especulou que a demissão do então diretor da Casa da Moeda foi uma consequência da pressão exercida pelo relator Arantes e pelo PTB sobre o governo. Assim, teria sido Arantes quem indicou o novo diretor da Casa da Moeda, de acordo com uma matéria do jornal Globo. Essa indicação deu a Arantes e a seu partido o controle da entidade. Consequentemente, o governo esperava que o seu relatório fosse favorável a Dilma. Porém, ele mudou de lado e aproximou-se de Cunha, o que fez com que passasse a ser cotado como candidato de Cunha para comandar a Câmara a partir de 2017. Na manhã de 15 de abril, os deputados abriram uma sessão para analisar a admissibilidade do processo. Haveria outra sessão no dia seguinte, sábado, e a votação ocorreria no domingo. A sessão definitiva da Câmara, no dia 17 de abril, tinha a seguinte agenda: abertura às 14 horas, manifestação dos líderes na Câmara e votação dos deputados com tempo previsto de 10 segundos para cada voto. Cada deputado teria que ir ao microfone e responder sim para a aprovação do parecer que recomendava a abertura do processo contra Dilma, não para a rejeição do parecer, ou abstenção. A abertura do processo no Senado só poderia ser autorizada com 342 votos favoráveis. Quebrando a tradição de neutralidade do cargo de presidente da Câmara, Cunha votou favoravelmente ao impeachment. Às 23 horas e 8 minutos de 17 de abril, o deputado Bruno Araújo emitiu o voto favorável, de número 342. Neste momento, a Câmara dos Deputados decidiu enviar o processo de impedimento ao Senado. A sessão durou 9 horas e 47 minutos e a votação durou 6 horas e 2 minutos. A vitória oposicionista ocorreu por 367 votos favoráveis contra 137 contrários. Houve 7 abstenções e somente 2 ausentes entre os 513 deputados. Segundo a legislação, o primeiro passo da tramitação do impeachment do Senado Federal seria a leitura em plenário do parecer da Câmara, favorável à abertura do processo. Em seguida, Calheiros criaria a comissão especial para análise do processo e pediria aos líderes partidários a indicação dos 42 senadores que iriam compor a comissão, 21 titulares e 21 suplentes. O rito prosseguiria com a eleição da comissão especial, que elegeria o seu presidente e o seu relator. Comissão especial. Em 19 de abril, o senador e primeiro secretário Vicentinho Alves fez a leitura oficial da decisão da Câmara. Isso abriu prazo de 48 horas para que os líderes partidários indicassem os integrantes da comissão especial que analisaria o processo. Calheiros pretendia convidar Lewandowski para presidir as investigações, as atividades do Senado antes da fase prevista na Constituição.
Em 28 de abril, os autores do pedido foram ouvidos pela comissão. Miguel Reale Júnior disse que Dilma falhou ao provocar o descontrole das contas públicas nas operações de crédito com bancos públicos. Ele contestou o argumento de que as operações de crédito não eram de responsabilidade da presidente, afirmando que esta, com sua personalidade centralizadora, sempre tomava para si as decisões. Reale classificou as pedaladas como um cheque especial e assegurou que Dilma sabia não haver condição para a edição de créditos suplementares. Janaína Pascoal, logo a seguir, defendeu que cada um dos pilares da sua denúncia tinha crimes de responsabilidade e crimes comuns de sobra. Ela rebateu a argumentação do governo de que não houve dolo da presidente a praticar as manobras fiscais, citando que o dolo ficou comprovado a partir do momento em que o governo optou por não registrar as operações de crédito com bancos públicos, de forma que essas não foram contabilizadas de maneira transparente. A votação ocorreu em 6 de maio, que aprovou por 15 votos a favor e 5 contra o relatório do senador Anastasia. O texto ainda seria submetido à votação no plenário. Para o relatório ser aprovado, eram necessários os votos da maioria simples dos 21 integrantes da comissão, portanto 11 votos. Em 9 de maio, Calheiros declarou que iria desconsiderar a decisão de anulação da votação no plenário da Câmara, tomada por Maranhão no mesmo dia, e dar prosseguimento ao rito, isto é, com a votação do relatório aprovado. Em 11 de maio, às 10 horas da manhã, começou a sessão que destinava a votar o parecer da comissão no plenário, na qual discursaram 71 senadores. Após 20 horas, portanto já na manhã do dia 12, os senadores aprovaram a abertura do processo de impeachment da presidente por 55 votos a favor e 22 contra. Assim, Dilma foi afastada e Temer passou a ocupar interinamente o cargo de presidente da República durante esse período. Haveria o julgamento que Dilma que ainda manteria alguns direitos do cargo. Continua. O Jornal Breve Retrospectiva termina aqui. Amanhã tem mais, se Deus quiser.